Nossa, Pai do Senhor, mais uma vez. A aula de hoje é a aula de número 7, que é o perigo da murmuração. E aí já vem a pergunta: quem de nós nunca murmurou na vida? Quem de nós sempre passou por esse caminho reto e nunca murmurou? Porque a gente, olhando para nós, ser humano, natureza caída de Adão, uma coisa a gente sabe: perfeito nós não somos. Se o povo lá no passado murmurou, imagine nós. Eu falo o povo lá no passado por quê? Porque o povo viu o próprio Deus abrir o mar vermelho, não é? O povo viu as águas de Mara serem transformadas de amargas em doce, não é? O próprio Deus viu, o próprio povo viu Deus derramar do céu maná e ainda assim teve coragem de murmurar. E a gente sim, está no período da graça, sente a presença do Espírito Santo, a gente tem aquele mover do Espírito Santo sim, na nossa vida sim, mas ainda assim nós murmuramos com frequência, não é? Isso é do ser humano, é a natureza caída de Adão. Nós queremos murmurar? A gente não quer. A gente quer pecar? A gente não quer. A gente quer andar fora do caminho? Claro que a gente não quer. Mas por que isso acontece? Por causa da natureza caída. Mas tem jeito de a gente consertar? Tem. Tem jeito de nunca mais errar? Não. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós sempre estaremos de uma forma ou outra caindo, errando, pecando ou murmurando. Porém, resistindo, fugindo, não fazendo de propósito, sempre fazendo com que isso não aconteça. Vai acontecer, vai, mas que não seja o nosso desejo. O nosso desejo precisa ser andar de acordo com a palavra de Deus. Esse precisa ser o desejo de todo cristão. A lição de número 1, a murmuração na Bíblia. Isso a gente vê a murmuração da Bíblia com frequência lá no tempo de Moisés. Na seguida de uma ingratidão, a gente vê lá no Egito, lá no deserto. Por quê? Porque o povo está no Egito sendo escravizado, não é? Sendo escravizado, a gente pode dizer que é um período que eles estão comendo pão que o diabo amassou, porque é um período de sofrimento. É um período que o povo está trabalhando só em prol do Egito, sem construir para si, trabalhando escravizado. É um período de escravidão mesmo, que a gente pode dizer que até mesmo a Bíblia diz que eles estavam lá como escravos. Agora, chega Moisés, desce do Egito, lá de onde ele estava, do deserto, vem para o Egito, salva o povo. Primeiro, acontece 10 pragas, que é uma coisa sobrenatural, uma coisa que nunca existiu antes. Então, o povo viu todos os sinais e maravilhas e ainda assim teve coragem de murmurar. Ainda teve coragem de murmurar. E essa é o relato de murmuração mais forte que a gente encontra na Bíblia Sagrada, que o povo murmurou. E aí nós vemos lá no próprio deserto uma sequência de murmuração, que aí envolve lá quando Moisés desce com as 10 tábuas da lei, lá do Monte Sinai, que ele está lá buscando. E aí, quando desce e chega lá, tem o quê? Um bezerro de ouro. Por que fizeram aquele bezerro de ouro, que foi a primeira idolatria? E aí Deus fica muito irado com o povo, que há uma matança de muita gente ali naquele lugar. Por quê? Porque o povo se reuniu entre si e começou a murmurar. Qual era a murmuração do povo? Moisés não desce mais. Deus se esqueceu da gente. Agora estamos perdidos nesse deserto. Nós precisamos de um Deus. E um Deus que a gente veja. Essa era a questão do povo. A gente quer um Deus que a gente vê. E aí o que eles fazem? Aí eles juntam os brincos, juntam o ouro, derrete e transforma em um bezerro de ouro. E aí quando o povo está lá no deserto, que faz tudo isso, Moisés quebra as tábuas da lei, 10 mandamentos, que eram 2 tábuas que se fechavam, e essas 2 tábuas da lei, Moisés quebra.
E aí quando ele sobe de novo ao monte, diz para Deus, Deus, quebrei as tábuas. O que Deus fala para Moisés? Agora você pega e escreve. Porque antes, o que Deus fez? A mão de Deus desceu e o dedo de Deus escreveu as tábuas, os 10 mandamentos. O dedo de Deus escreveu na tábua os 10 mandamentos. E agora Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos e Deus falou para Moisés, Moisés, agora você pega uma pedra aí, você pega e você vai e lapida a pedra escrevendo com seu próprio esforço. As mesmas palavras, mas não vai ser eu que vou escrever, vai ser você. E aí Moisés vai e escreve lá e está lá as 2 tábuas novamente e desce novamente, são as 2 tábuas. E essas 2 tábuas dos 10 mandamentos ficaram dentro da arca da nova aliança, lá dentro. A Bíblia, o que é murmuração? Murmuração, como a gente sabe e está ciente, a murmuração é uma queixa, é uma reclamação, é você falar contra alguém, contra algo, uma insatisfação. Isso é a murmuração, é você não estar de acordo com a ação de alguém ou com algo. Murmuração é você falar baixo, reclamar baixo, cochichar baixo, ficar falando contra baixo, reclamando baixo. Às vezes você não está falando nem para ninguém, só você mesmo, mas reclamando, falando e baixo. E essa é a murmuração, uma reclamação baixa. Uma queixa baixa. Não agrada a Deus. Né? Que não. Então, quando a gente estiver com Deus, que é a nossa intimidade de crente e Deus, igreja e Deus, Ele nos dá liberdade de abrir o coração e fazer todo tipo de pergunta com Ele, para Ele. Agora imagina, Deus está aqui e ao invés de a gente falar diretamente para Ele, a gente vira ao contrário e fica reclamando, olhando para Ele e murmurando. Imagine o coração de Deus, e essa é a murmuração. Ao invés de você falar para Deus de frente, que Ele te dá toda a intimidade para isso, liberdade para isso, muitas das vezes o crente evita essa frente a frente com Deus, que Ele nos dá a liberdade, que agora é um tempo diferente, e fica de canto, falando contra. Isso é o pior, falar contra Deus, dizer que Deus se esqueceu de você, que muitas vezes isso acontece na nossa vida, na vida da igreja, em geral. Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra da promessa, Deus não quer mais nada comigo, não é? Muitas vezes isso tem na nossa vida. E imagina se Deus não é um Deus de misericórdia. Bom, vamos para outro ponto. O comportamento dos murmuradores. O murmurador, lá no deserto que a gente vê, ele está no meio, infiltrado, na igreja. O murmurador é aquele que murmura e leva outros a murmurar. O murmurador, ele está insatisfeito e ele cria panelinhas, ele cria grupos para poder pegar esse grupo e colocar contra a liderança, contra aqueles que estão cuidando da situação. Essas são que como está dizendo, esse é o comportamento de um murmurador. Ele não se contenta com a situação e não mantém para si mesmo a sua queixa. Ele cria uma situação no meio da igreja, no meio das pessoas, para se levantar um grupo, pessoas revoltadas, e aí acabar destruindo o plano de Deus, acabar desfazendo os projetos que Deus tem para a igreja, para o povo, para todos aqueles que estão buscando santidade, buscando Deus. Aí, lá no Antigo Testamento, nós vemos lá na Datã e Abirão. Vocês lembram dessa passagem? Datã e Abirão? Não é possível que vocês não lembram, não. Lembra? Mas está lá na Bíblia. Datã e Abirão eram 2 revoltados na Bíblia Sagrada que não estavam de acordo com a liderança de Moisés e diziam assim: por que só Moisés? Por que Deus só fala com Moisés? Ah, não, isso não está certo. Se levantaram contra, e aí o que foi que aconteceu? Deus falou com Moisés, falou assim: Moisés, eu vou dar a minha resposta ao povo
chame a multidão, se reúna. E aí Deus falou lá no meio da multidão, e contrário a Abirão e Datã, e o que foi que aconteceu? O deserto se abriu. Se abriu, a terra se abriu, Abirão e Datã e suas famílias foram engolidos pela terra e a terra se fechou. Isso está na Bíblia. Você não sabia? Por quê? Porque eles murmuraram contra as ações de Moisés. E aí nós vemos também, nessa mesmo deserto, caminhando lá, sentido Canaã, Arão e a Miriam. Essa história vocês conhecem? Arão e Miriam, que também disseram, a primeira foi Miriam, que foi lá e falou assim, Moisés, Arão, vem cá. Arão, eu tô achando meio estranho isso aí, Deus ficar falando só com Moisés. Por que Deus só está falando com Moisés e não fala diretamente com você ou comigo? Por quê? Porque os anos já se passaram, já era 40 anos que o povo caminhou no deserto, vamos dizer que estavam já uns 20 anos no deserto. Então era um tempo que estavam eles juntos, um lá guiando o povo, eles se comunicando, e aí elas começaram a interpretar de uma forma diferente a ação de Deus na vida de Moisés. Aí nisso nós já temos um ponto de vista para entender a ação de Deus, que às vezes Deus escolhe um e não escolhe outro. E quando Deus escolhe até o tempo dele. E não adianta a gente querer entender por que o fulano de tal é mais usado e eu não sou mais usado, sendo que a gente estudou na mesma faculdade, sendo que a gente teve as mesmas instruções do mesmo professor, e aí não temos as mesmas, não conseguimos falar como esse fala, porque esse tem um chamado de Deus e às vezes nós não temos o chamado de Deus. E nisso a gente precisa entender que o que prevalece é o plano de Deus na nossa vida. Não adianta a gente querer entender projetos de Deus, porque às vezes nós encontramos crentes na igreja que está 20, 30, 40, 50 anos na igreja e não consegue dar uma saudação maravilhosa, e não consegue salvar uma alma, não consegue se manifestar no meio da igreja com ação maravilhosa. E aí de repente Deus salva um drogado, e em 3, 4 dias já está falando maravilhosamente, alcançando vidas maravilhosamente. Vamos parar? Deus do céu. Vamos parar? Amém, irmãos? Então, o chamado é de Deus, e quem faz a escolha é Deus. E aí tem aquela questão de que você é escolhido porque Deus quer, e você pode ser escolhido pelo seu esforço. Como isso acontece? Ou seja, o escolhido de Deus é aquele que não precisa jejuar, ainda que a obra é necessária, mas não é preciso ficar noites em claro orando, lendo a Bíblia, consagrando, jejuando, não precisa. Porque quando Deus escolhe e capacita. Isso a gente vê muitos pastores que estão na mídia aí estourado, que ele era uma pessoa comum, não gostava de orar, não gostava de jejuar, não gostava de ler a Bíblia. Deus chegou e falou assim, você vai ser um pregador, e pronto. De repente Deus deu o dom da palavra, Deus deu o dom da revelação, Deus deu o dom de sinais, e ele foi e cresceu e está uma bênção na mão de Deus. E outro que Deus não escolheu dessa maneira, mas porque orava muito, lia muito Bíblia, consagrava ao Senhor a sua vida, fez um esforço, alcançou de Deus. E aí também está fazendo a obra de Deus de uma forma gloriosa. Amém? Então tem todas essas maneiras que a gente vê que Deus opera através do esforço e através do seu querer. E aí tem aquela palavra que diz, em Jeremias está escrito, Jeremias o que vê? E ele fala assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus disse, disseste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Já ouviram essa expressão? Tem alguns pregadores que costumam usar. E eles falam todo o texto. Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Tá, maravilha, e segue o culto e todo mundo glorifica, porque realmente ele vela pela sua palavra para a cumprir. Mas, o que tem a ver uma vara de amendoeira? O que vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Tá, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aí nós fica todo perdido, né? Uma vara de amendoeira, velar pela palavra. Aí, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que aconteceu lá no Egito, no deserto. Porque senão a gente não vai entender. Quando Deus fala assim, Jeremias, o que vê? E ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira.
É porque lá no deserto o povo reclamava com Moisés e Arão, dizendo: por que é Arão e não é um outro? Arão, Moisés, é teu irmão. Então isso fica muito fácil, você quer ajudar o seu irmão. Começou a dizer: Moisés, Arão é teu irmão. E por que isso? Está errado. Teria que ser outro Moisés. Começou essa murmuração lá no deserto. E o que foi que Moisés, orientado por Deus, fez? Chama o povo que acha que quer ser líder. Traga a sua vara, que era um cajado, e vamos colocar. E aí amanhã nós voltaremos. A vara que florescer, esta vara pertence àquele que Deus escolheu. Não é? E aí o povo, cada um deixou lá as suas varas e foram para casa. No outro dia voltaram. E aí quando voltaram, qual foi a vara que tinha florescido? A vara de amendoeira que pertencia a Arão. E o que foi que Deus disse para o povo? É ele, o meu escolhido. E acabou. E aí por isso a palavra de Jeremias. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. É porque o que eu escolhi é o que vai prevalecer. É a minha vontade, Jeremias, não foi? E é por isso que... A nossa vontade é de Deus, né? Não é nossa, é de Deus. E é por isso que Deus vem mais uma vez com sinais, mostrando que a vontade é dele. Pode ser irmão, pode ser filho. Se Deus escolheu, não adianta a gente se levantar para falar contra, para reclamar, não adianta. O tópico 2 agora. O tópico 2. Murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Qual foi a promessa de Deus para o povo de Israel que estava lá no Egito? Eu vou tirar vocês do Egito e eu vou levar para Canaã. Essa foi a promessa de Deus. Quando Jacó desce com seus filhos lá de Canaã, isso demora poucos dias, talvez 3, não sabemos ao certo quantos dias, mas foi poucos dias que isso a gente vê, porque os irmãos de José foram e voltaram em um espaço pouco de tempo. E aí depois Jacó voltou com toda a sua família em um curto espaço de tempo. Não era para demorar 40 anos. Demorou 40 anos por quê? Por causa da murmuração do povo. E o Deus mesmo falou assim: eu vou matar todos eles, Moisés, e de ti farei uma grande nação. Pode ser, Moisés? Porque imagine a frustração de Deus quando via a ingratidão do povo lá no deserto. Deus fez tudo para o povo, ainda deu sinais, coisas sobrenaturais. E o que o povo fez? Ingratidão, murmuração. O povo murmurou, dizendo: que vontade de comer carne, não foi? Faz tanto tempo que a gente não come carne. E no deserto, da onde vem carne? No deserto, da onde que vem aquelas codornizes que veio? No deserto. E veio como gafanhoto, de tão grande, tantas que vieram. E diz que o povo comia que saía pelo nariz. E aí Deus olhando nisso, o que ele faz? Eita, como que pode ser o povo desse jeito? A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. A Moisés e Arão, eles eram irmãos. Miriam também era sua irmã. E eles eram irmãos mesmo de pai e mãe. Não era irmãos de meio-irmãos, não. Eles eram irmãos de pai e irmãos de mãe. E lá no deserto, ainda com esse parentesco todo e essa aproximação que eles tinham, ainda assim Miriam falando com seu irmão sobre o porquê de Deus ter escolhido Moisés, ainda assim aconteceu em família. E aí nós vemos isso acontecendo em uma família que está com praticamente o quê? Moisés praticamente era o próprio Deus, porque ele mesmo falou: Moisés, você será Deus e Arão será o profeta. Não foi o que ele falou? Então praticamente Moisés era Deus, porque o que Moisés falava acontecia, porque Deus deu para ele unção e autoridade para tudo isso.
E aí nós vemos na nossa realidade, famílias, na nossa própria família, na família de cada um de vocês, pessoas individuais que no meio da própria família tem sempre aquele que é contra, aquele que se levanta, aquele que está sempre discordando de tudo, que está murmurando, falando mal de você, falando mal de alguém. Nós temos isso sim na nossa família, né? Isso é normal. E aí muitas das vezes a gente pensa até em desistir dessa pessoa, em abandonar essa pessoa. Mas o que a gente vê na Bíblia Sagrada é que isso não é só na nossa família. Isso vem acontecendo desde lá do passado. Mas a palavra vem dizendo que não é contra a igreja, não é contra você, mas é contra o próprio Deus. Porque qualquer um que se levanta contra o povo de Deus está se levantando contra Deus. E a peleja é dele, não é? Deus, ele falou para Moisés, Moisés, não é contra você, mas é contra mim, porque você me representa. E nós somos o que na terra? Representantes de Cristo, não é? E como representantes de Cristo, quem se levanta contra a nossa vida, se levanta contra o próprio Deus. E o que nós precisamos fazer para que isso seja, assim, de fato, cumprido em nossa vida? Viver de acordo com a vontade dele. Andar de acordo com a palavra. Porque se não for assim, ele não tem responsabilidade nenhuma com a gente. Com o povo da igreja deles. Porque com aqueles que murmuraram contra Deus, estavam fora da palavra, o que foi que aconteceu? Deus tirou a mão, tirou a proteção, eles ficaram sozinhos. E quando se fica sozinho, se fica entregue a Satanás. E quando se fica entregue a Satanás, só tem uma coisa: o corpo perece para que a alma talvez se salve, não é? Como o apóstolo mesmo diz, entregue a Satanás para que o povo sofra as penas e talvez tenha uma chance para que a alma se salve. Amém? E aí o que foi que aconteceu com Miriam, diante dessa situação? Ficou leprosa. Mas aí a gente tem uma pergunta aí. Por que Miriam ficou leprosa e Arão não ficou leproso, já que os dois estavam murmurando em secreto? Não é? Vocês têm essa resposta? Aí alguns vão dizer, porque Miriam era mulher. Nada a ver, isso não existe aos olhos de Deus, todos são iguais. Aí a gente tem que entender que na ação sobrenatural de Deus, Arão tinha o quê? Tinha chamada. E outra coisa mais. Quando Arão, ele está falando com Miriam, em toda aquela situação, Deus se ira, não é? E toca. Só que o toque de Deus pega em Miriam somente. E ela fica leprosa na hora. De repente, ela está lá conversando com Arão, de repente vê branca. Aí uma parte branca, outra branca. E Arão não. Por que Arão não fica leproso? Porque Arão estava usando as túnicas sacerdotais, que era o colete sacerdotal contendo 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Isso representava na vida dele a autoridade dada por Deus. E o que acontece com Miriam? Miriam fica leprosa e ela é excluída do povo. A gente vê ainda que Deus foi muito misericordioso. Porque geralmente quando a pessoa é leprosa, ela morre da lepra e acabou. Mas Deus veio como um sinal apenas, mostrando que ele não estava gostando daquela situação. Depois Deus salvou ela, foi? Sim, depois de 7 dias a lepra sumiu. Ele estava lá no deserto e começou já a reclamar porque não tinha pão. E eles estavam já... A murmuração do povo quem me dera está lá no Egito e comendo aquilo que nós comíamos. Quem nos dera morrer lá no Egito. Vendo assim, não parece ser tão grave, né? Mas a murmuração é grave. Porque não era uma murmuração apenas de um povo. Mas imagina, na época, 6 milhões de pessoas murmurando, falando contra. Quando a gente fala assim, irmãos, vamos colocar a igreja em oração. A oração de um grupo não é uma potência, não é uma força muito grande que alcança e Deus responde. Agora imagina uma murmuração de uma multidão. Como que pode, como o agir de Deus vai ser na vida, né, dessas pessoas? Por isso que era muito forte o que estava acontecendo ali. E aí Deus vai e de uma maneira gloriosa envia maná do céu. E esse maná do céu é aquela bolinha branquinha, como se fosse uma neve que caía do céu, e eles recolhiam e faziam o bolo.
E Deus falou, não guarde para amanhã. E eles guardavam. E guardava, apodrecia, criava bicho. E aí Moisés brigava com o povo. Deus não disse... Uma massa de trigo? Como se fosse, só que ela é bem levinha, de forma que ela até flutuava. Ela vinha flutuando do céu. Como se fosse uma neve mesmo. Flutuava assim, levezinha. E eles recolhiam. Você que esse maná está com medo de que caia do céu, eu tinha que preparar ele. Pode comer. Esse maná era uma bolinha assim que caía do céu e uma multidão, como se fosse pingos de água, que ia caindo, e as pessoas comiam na hora porque podia comer. Eles podiam pegar, amassar, fazer pão, fazer bolo, fazer torta, fazer todo tipo, e era o que eles faziam com aquele maná. Eles juntavam em bandejas, levavam para casa, amassavam e fazia transformação de todo tipo. Era como se fosse o trigo. Fazia bolo, fazia pão, fazia torta, tudo que fosse da imaginação deles, eles faziam com isso. E comia cru também, porque podia. Só que não podia era deixar para o outro dia, porque o outro dia... É por isso que a palavra do Novo Testamento vem dizendo na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Cada dia, isso. Hoje vai ter uma bênção nova, a bênção de ontem é de ontem, a de hoje é de hoje. E a oração do Pai Nosso nos ensina assim, dá-nos hoje, né? Porque tudo isso referindo lá ao Antigo Testamento que o povo passou lá no deserto. E não foi só o pão, que no caso é o maná. E esse maná tem uma tacinha de maná dentro da Arca da Nova Aliança, que essa que estava dentro da Arca da Nova Aliança, ela não estragava em nenhum momento por causa da graça que tinha lá na Arca da Aliança. Que aí na Arca da Aliança a gente tem as tábuas da lei, nós temos a vara de Arão e nós temos também esse maná do céu, que está lá dentro da arca. Que no caso, o povo saiu em direção à Nova Canaã. A Canaã que no caso mana leite e mel. E os irmãos sabiam que o mel... que a palavra de Deus diz que o povo ia entrar em uma terra que mana leite e mel. O mel não era de abelha, mas o mel era da tamareira. Quem é simples e não aprofundou, você pode ficar com a palavra abelha, o mel da abelha e o leite da vaca. Não tem problema. Mas quando você aprofunda, aí você vai entender que tudo isso tem um significado, né? Mas, como a gente é simples, a gente fica com o leite da vaca e o mel da abelha. Que senão a gente bagunça a nossa cabeça. E não é preciso. Aí o povo tinha tudo para poder entrar na terra prometida e viver do bem e do melhor. E com um tempo curto. Mas por causa da murmuração, o povo atrasa os planos de Deus para a vida deles. Por causa da desobediência, da obstinação causada pelo próprio povo entre si, contra Deus, murmurando sempre contra Deus, Deus faz o quê? Deus apenas retarda a situação. Era para entregar em um curto prazo de tempo, mas o povo se levanta, colocando a mão, falando contra. E aí Deus faz o quê? Já que o povo está falando isso, deixa ele se virar. Mas a minha presença vai estar lá, não é? Que no caso foi a coluna de fogo e a nuvem. Estava lá representando a presença de Deus. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na terra celestial. Que aí nós entramos para o reino espiritual, que o próprio Cristo ele vem ensinando lá no Novo Testamento. Jesus a todo tempo ele está ensinando sobre o reino dele, que não era desse mundo, ele mesmo falou. E nós, como igreja, nós estamos na mesma caminhada do povo lá no deserto. Só que ao invés de ser na Canaã, que mana leite e mel, nós estamos em direção à Canaã celestial. Que nessa caminhada do deserto, algumas pessoas já estão caminhando 30 anos, outros 35 anos, mas tem um prazo que Deus estipulou para nós vivermos nesse tempo, como igreja do Senhor. Porque nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja a gente pode ver como sendo a abertura do Rio Jordão e entrarmos na terra.
que é um acontecimento que vai acontecer antes de nós ocuparmos a Canaã celestial. E nessa caminhada que nós estamos em direção à Canaã celestial, essa caminhada nossa é a mesma, praticamente igual. E o que nós aprendemos com o povo que esteve caminhando lá no deserto? Que a murmuração nos afasta de Deus. Que a murmuração entristece a Deus e retarda a bênção dele para a nossa vida. Deus, ele quer que a gente alcancemos a Canaã celestial, não é? E nós estamos caminhando rumo a isso, é o nosso propósito. E nós precisamos aprender pela palavra que nós só vamos alcançar se nós agradarmos ao Senhor andando segundo a sua vontade. Se não for assim, a gente vai perecer aqui, que é o deserto. E não vamos entrar. A murmuração, ela está dentro de nós. Está dentro do ser humano. Isso são desejos carnais, não é? Desejos que vêm pela natureza caída que nós herdamos de Adão. Se nós deixarmos ela tomar conta da nossa vida, o que vai prevalecer é os desejos da carne, não os desejos do Espírito, de fazer a vontade de Deus. Resistir o diabo, Deus está lá escrito, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo está tentando se aproximar para poder destruir. E uma brecha que às vezes abrimos na igreja, na nossa vida, é a murmuração. Uma das brechas. Falando aqui, falando ali, é uma fofocazinha, um descontentamento com uma coisa, uma queixa de uma coisa, e de repente já está tudo acontecendo. A pessoa já está distante de Deus, totalmente carnal, sem sentir a presença de Deus, e aí já está envolvido com tudo que é espírito do mal. Ele já está dominando porque abriu brechas, e aí a vida começa a se destruir, porque quando há o distanciamento de Deus, aí pronto. Quando nós estamos junto de Deus, a gente sabe, ele peleja por nós. E nós estamos escondidos nele. E quando nós estamos escondidos nele, uma certeza nós temos que vamos conseguir vencer. Agora, longe dele fica difícil, porque na nossa força nós não conseguimos. E o adversário, ele é forte. Nós não vamos vencê-lo se não for com a ajuda de Deus. Não dá para vencer o reino espiritual da maldade se Deus não estiver lutando por nós. A carne é fraca, mas na carne, Jesus lá no deserto, em carne, não os desejos carnais, mas em carne, lá no deserto, Deus encarnado, em jejum e consagração, venceu. O diabo não venceu, ele estava em carne, cheio da unção, vivendo no Espírito, né? E ele venceu o inimigo. E ele saiu correndo, foi embora, não é? E nós temos também condição de vencer o espírito da maldade, tendo o nosso corpo assim em carne, não uma alma, mas em carne, cheio da unção do Espírito Santo, também vencer todos os desejos carnais e vencermos o adversário, que tenta todo o tempo com investidas para nos tirar da presença de Deus. O fim dos israelitas murmuradores, que foram Datã, Abirão, que foi Miriam, e todos os outros que murmuraram. Todos que murmuraram contra Deus, eles tiveram um fim trágico. Inclusive aqueles que vieram a Samuel e falaram: Samuel, nós precisamos de um rei. Lembra dessa passagem? Samuel, nós queremos um rei. Samuel ficou muito triste, que ali o povo estava dizendo: Samuel, nós não queremos mais Deus pelejando pela gente, nós queremos um homem. E aí o que foi que aconteceu? Samuel ficou triste, e Deus falou assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Vocês não queriam mais Deus? Era ele que estava rejeitando. Aí Samuel fala: se vocês forem regidos por um rei, ele vai cobrar tributo de vocês. Ele vai exigir que seus filhos sejam enviados para lutarem no seu exército. Eles vão exigir que as vossas esposas vá cozinhar para eles. Vocês querem isso? E o povo disse sim. Você acredita nisso? E o povo disse sim. Isso é o quê? É deixar de olhar para Deus e olhar para os vizinhos, porque os vizinhos, povos vizinhos, tinham reis e eles achavam bonito.
Parar de olhar para Deus é ruína, estraga a vida, destrói tudo, e não só a sua, gerações. 2. O destino dos murmuradores. O destino dos murmuradores é um só, a morte. Hoje nós sabemos que as misericórdias do Senhor são constantes sobre a nossa vida. E a gente sabe que se a gente erra, nós temos um advogado que nos ajuda a nos arrepender. E por causa disso, quando nós murmuramos e nos arrependemos, temos salvação. Quando nós murmuramos ou cometemos qualquer tipo de erro e a gente se arrepende, a gente alcança a graça diante de Deus e Deus vai e nos perdoa. Isso é o que? Isso se chama graça, que nos alcançou. Agora, quando não há o arrependimento, não tem outro caminho, outro fim. Isso não é só para murmuração, mas é todo tipo de pecado. Se não haver o arrependimento, não tem salvação, e a gente sabe que o destino não é o céu. Porque para entrar no céu, precisa se arrepender de todos os seus pecados. Os males da murmuração. A murmuração, ela vem e estraga o que é construído há anos. A murmuração, ela chega e ela contamina pessoas que estão envolvidas para saírem, para ir embora, para parar, para deixar de acontecer a obra do Senhor. E quando nós falamos assim, que a murmuração ela faz um estrago, é porque ela vai no coração, mudando o pensamento, mudando a direção do projeto de Deus, aquilo que Deus tem preparado. Porque nós sabemos, a igreja, um exemplo nosso, a igreja, ela precisa crescer. Mas é o tempo de Deus, nós estamos indo à medida que nós podemos no tempo de Deus, aguardando em Deus. E o murmurador, ele chega dizendo, nunca vai dar certo, não vai para frente, está errado isso, está errado aquilo, desse jeito não vai dar, meu Deus do céu. E vai contaminando, de repente, sai esse, sai aquele, de repente sobra nenhum. Aí o que vai acontecer? Fecha a porta. Fechou a porta, tem uma casa de um bar e tal, e aí vai... Nessa situação, só vidas sendo destruídas, só pessoas sendo destruídas. Ao invés de ser salvação, isso ocasionado por causa de quê? De uma pessoa que foi contaminando, mas é melhor ser cheio da graça e da unção, porque a graça e a unção também contamina. Também atrai, transforma. E aí, de repente, numa situação de falando coisas positivas e boas, ao invés de dispersar as pessoas, vai atraindo pessoas, traindo multidão. E aí, de repente, a casa está cheia. Quando nós falamos de murmuração, a gente fala desejos da carne. A gente fala de tudo que é natural e tudo que faz parte desse mundo. Distante de Deus. Não adianta a gente, como pessoas carnais, pessoas de carne, nós não somos carnais, como pessoas de carnes, a gente deixar os desejos da carne nos dominar. E esses desejos a gente tem, porque a gente somos pessoas comuns, não somos super-heróis. E a gente tem esses desejos. Desejo de mentir, desejo de fazer coisas erradas, mas a palavra de Deus vem para nos orientar a combater esses desejos e a vencer, e não deixar eles nos dominar, porque se assim acontecer e nós formos dominados por esses desejos, o que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos nos distanciar de Deus e de repente o inimigo entra e destrói a nossa vida. E nós não podemos deixar que a nossa carne nos guie. Nós não podemos deixar que a gente seja guiado pelo nosso próprio entendimento e próprio coração. Precisamos ser guiados e direcionados pela palavra de Deus. Amém, irmãos?